Olá, eu sou Débora, professora de psicologia na UENG. Estamos em mais um vídeo construindo definição do que é a psicanálise. Nos vídeos anteriores, nós entendemos que a psicanálise é a articulação entre três elementos: a teoria, a clínica e a pesquisa. Hoje nós vamos adentrar no campo da clínica. A respeito da clínica, nós precisamos entender que o Freud iniciou o seu trabalho para o desenvolvimento de uma nova ciência em que a clínica psiquiátrica clássica e a neurologia estavam no seu apogeu. Os primeiros estudos de Freud tratavam sobre os efeitos da cocaína e os processos das afasias, recebendo influências pelas experiências de Charcot com a técnica da hipnose. A clínica psicanalítica, ela se apoia fundamentalmente na construção de um campo teórico e prático a partir da fala livre do paciente. O abandono da hipnose por parte do Freud foi fundamental para a inversão da relação entre o paciente e o médico, a partir da qual o paciente toma a palavra para alcançar a significação sobre as suas experiências pregressas e infantis e a formação dos sintomas. O abandono da hipnose, portanto, foi fundamental para deixar o paciente numa condição de fala livre. E foi por esse motivo que a paciente Anna O. de Breuer, que foi encaminhada a Freud, como vimos nos vídeos anteriores, denominou o método psicanalítico como cura pela fala. A partir da experiência clínica e os estudos que abordavam as diferentes áreas do conhecimento, foi possível a construção de uma prática clínica fundamentada nos próprios conceitos, a partir da interpretação dos fenômenos inconscientes, bem como a observação sobre os fenômenos da resistência e transferência tão presentes no processo analítico. Hoje vou comentar com vocês sobre a articulação de três elementos fundamentais e importantes para a nossa prática clínica, que são a associação livre, a transferência e a resistência. A associação livre se configura como a regra fundamental do tratamento em psicanálise. Vocês vão ouvir dizer muito sobre esse termo. A regra de ouro da psicanálise, a regra fundamental da psicanálise é a associação livre. Nesse processo, o paciente conta ao analista tudo o que lhe ocorre à mente, sem hesitação, tentando não omitir nada. O método da associação livre poderia atingir com mais facilidade os elementos que estavam na condição de libertar os afetos, as lembranças e as representações. A associação livre, portanto, é o único meio pelo qual as resistências à fala aparecem. A associação livre é o dispositivo do Estatuto do Inconsciente, que é estruturado como uma linguagem de acordo com a psicanálise lacaniana, e impõe ao analisante uma tarefa de decifração do saber inconsciente, sustentada pela transferência com o analista. A entrega do paciente à associação livre fornece um material de análise para interpretação e que levam a descobrir alusões às experiências reprimidas, derivadas de impulsos afetivos recalcados e as reações contra os mesmos. A associação livre marca o início de cada psicanálise. Assim, a gente precisa entender que a associação livre é uma condição da transferência, uma técnica clínica que se sustenta no trabalho da análise das resistências, na interpretação das associações e propõe uma reprodução do material reprimido, que consiste no manejo da transferência. A transferência foi um elemento até então ignorado por Freud até o caso Dora, publicado em 1905. Foi só no pós-fácil dessa obra que o Freud propôs certa preocupação sobre a relação entre o paciente e o analista, advertindo-se que o empenho antecipado sobre a transferência e a análise das resistências nessa relação daria novo desfecho ao caso. É a partir da transferência que o sujeito é convocado a falar, a resistir à fala no contexto da situação analítica. A transferência ela não é exclusiva da psicanálise ou da relação analítica. Ela está presente em todas as relações que o sujeito estabelece no seu cotidiano e com o mundo. O texto que abre
ou inaugura uma certa preocupação com a estruturação científica desse termo é o texto A Dinâmica da Transferência. No texto A Dinâmica da Transferência, o Freud esclarece que ao longo da vida o sujeito constrói caminhos erógenos para o acesso ao objeto que podem ser de dois caminhos, um que se dirige à realidade e o outro que se encontra escondido da consciência e que se volta para o inconsciente, cujo excesso propõe aspectos da fantasia. Ao considerar que a transferência não é a exclusividade da relação médico e paciente, Freud compreensão de que ao se aproximar de uma outra pessoa, o sujeito antecipa ideias libidinais, não satisfeitas anteriormente, e que tende a exprimir nessa outra pessoa, seja na figura do médico, a satisfação dessas ideias amorosas. Na transferência, surge uma nova forma de resistência, que deve ser compreendida como um veículo de cura e condição para o tratamento em psicanálise. Assim, a gente precisa entender que cada paciente tem um estilo próprio de conduzir a vida erógena, a depender da predisposição inata e influências sofridas durante os primeiros anos de vida. Apenas uma parte dessa vida erógena passou por desenvolvimento psíquico, sendo a outra parte dirigida à realidade e está à disposição da personalidade consciente. A outra parte é mantida totalmente inconsciente e deslocada da consciência, a não ser pela fantasia. Dessa forma, a catexia libidinal do paciente, que se encontra parcialmente insatisfeito, pode se dirigir à figura do médico para encontrar partes dessa satisfação. A transferência é, portanto, uma antecipação das ideias conscientes e inconscientes na figura do médico. A transferência, portanto, trata-se de uma demanda de amor por parte do paciente ao analista. E investindo essas impressões e expectativas de amor, o paciente espera um reconhecimento na figura do médico ou do analista. E dessa forma, pode-se vivenciada a resistência por parte do paciente, seja no sentido de não correspondência desse amor investido, ou direcionando a hostilidade, com interrupção do tratamento, como foi o caso da Dora. Também pode ser inviabilizado o acesso a alguns materiais psíquicos, que podem ser perturbadores quando alcançados à consciência, devido ao seu conteúdo aversivo, fazendo com que o paciente evite ou hesite a fala livre. Freud indicou em 1915 que a direção do tratamento deve ser de abstinência. Isso quer dizer que o analista não deve corresponder à demanda tal como o paciente solicita. A demanda do paciente é uma demanda de amor e ele pode ter consequências desastrosas à análise. A relação de transferência estabelecida do analista e analisante favorece o retorno de afetos no material reprimido da consciência e que podem ser encontradas nas ações desempenhadas pelo paciente dentro e fora da situação analítica. A transferência é uma forma de atuação em que o paciente recorda daqueles conteúdos que ficaram reprimidos da consciência ou que foram por ela encobertos. A transferência é uma forma de reprimir a compulsão à repetição, transformando-a em uma recordação que depende do manejo da transferência. A transferência, portanto, é uma substituição temporária da neurose por uma neurose de transferência, em que o processo terapêutico é realizado. Nessa condição, a transferência cria uma região intermediária entre a doença e a vida real, tornando a condição da análise do tratamento analítico acessível de intervenção. Nesse estado, Freud propõe a seguinte definição: a transferência trata-se de um fragmento de experiência real, mas um fragmento que foi tornado possível por condições especialmente favoráveis.
e é de natureza provisória. A partir das reações repetidas exibidas na transferência, somos levados ao longo dos caminhos familiares até o despertar das lembranças que aparecem sem dúvida, por assim dizer, após a resistência ter sido superada. Resistência, nosso próximo e último tema dessa análise. O termo resistência tem uma certa ambiguidade para a psicanálise, porque tem a ver com aquilo que o paciente evita comunicar ao analista, ou seja, aquilo que ele evita em associação livre, mas ao mesmo tempo essa resistência é um material que o analista precisa analisar, é aquilo que ele toma como ferramenta de trabalho, sendo que é a partir da análise das resistências que é possível o acionamento ou o entendimento das ressonâncias da fala do paciente. O termo resistência ele foi trabalhado pela primeira vez na obra Estudo sobre a Histeria, em que o Freud traz a análise do caso da Elizabeth e considera que a resistência é uma forma de reprodução das lembranças. A resistência é uma força contrária às tentativas das representações psíquicas e de transpor o isolamento promovido pelo recalque para impedir o trabalho de reprodução, de lembrança. A resistência tem nesse sentido a função de manter constante o estado mental, o psíquico do paciente. É um trabalho de resistência à análise, de evitação do sofrimento. A resistência tende a percorrer durante todo o trabalho de análise, todo o trabalho de tratamento. Evita que o paciente tenha acesso a lembranças que lhe causam mal-estar. E é por isso que a resistência é considerada pela psicanálise como um papel importante na elaboração dos sintomas e um esforço tornar consciente. O conteúdo inconsciente é demonstrado na formação dos sintomas. Por isso que o efeito patogênico da resistência é a repressão. Alguns pacientes tomam muito cuidado sobre o que vão dizer durante o tratamento, tentando eles selecionar deliberadamente as suas falas, os seus pensamentos e todo o material que vai ser comunicado. O processo de resistência torna isso possível, a partir do qual ele evita toda a fala e todo o pensamento que lhe aparece como desagradável. Assim, à medida que o paciente é colocado na situação de associação livre, ele resiste à fala. Despreza certos pensamentos que podem o colocar em uma relação conflituosa. Assim, o paciente resiste à fala, evita a comunicação que pode colocá-lo em uma situação desagradável na transferência com o analista. Assim, nós podemos entender que a transferência é a primeira forma de resistência. A análise do material reproduzido, então, na transferência, sua relação com os processos de resistência, fornecem o material para o acesso às formações patogênicas do paciente e suas significações. Assim, propondo a articulação entre esses três elementos, associação livre, transferência e resistência, nós devemos entender que, para que o tratamento tenha um andamento esperado, é necessário que o paciente se entregue à associação livre, de forma que o analista, no manejo da transferência, possa construir situações favoráveis de superar as resistências. Essas resistências, elas nem sempre são reconhecidas pelo paciente sem a intervenção do analista. As elaborações das resistências, portanto, são parte do trabalho analítico e provoca os maiores efeitos sobre o paciente, distinguindo a psicanálise dos outros formas de tratamento por sugestão. Então, aqui hoje nós construímos um entendimento sobre o funcionamento da clínica psicanalítica a partir de Freud, na articulação de três elementos fundamentais: a associação livre, a resistência e a transferência. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre a pesquisa em psicanálise. Obrigada pela sua paciência de assistir esse vídeo até o final e eu te espero no próximo vídeo.